Falando hoje de adoção, no mês passado teve até o Dia Nacional da Adoção, que é bastante comentado, né? E agora a gente trouxe aqui a doutora Denise Krug-Demer para falar sobre esse assunto tão importante que é a adoção. Importante para quem está lá, muitas vezes lá no abrigo, né? Esperando aí ter uma família, uma criança, um jovem e, claro, para os pais, para as famílias que querem adotar também. Doutora, obrigado pela visita, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Vamos lá, adoção. A legislação tem facilitado ou não a vida de quem quer adotar e quem precisa ser adotado, doutora? Eu penso que sim, na medida em que o Estado tem que proteger essas crianças que estão disponíveis para adoção. Então, existem regras, sim, elas são rigorosas, existe todo um processo para participar, para a pessoa, o pretendente à adoção se cadastrar e finalmente entrar numa fila. Mas isso sempre é visando proteger essas crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção. Para quem quer adotar, o que é necessário, o que é preciso, o que a lei, né, a questão do direito da pessoa aí exige ou determina ou acaba colocando aí como regra, doutora? Em primeiro lugar, a pessoa precisa ter 18 anos, 16 anos de diferença com a criança a ser adotada, documentos normais, CPF, certidão de casamento se for casado ou de uma união estável. Uma pessoa solteira também pode adotar, é importante que se diga isso. E a pessoa precisa se dirigir à nossa vara de família, de infância aqui de Blumenau, vara de infância, desculpem, aqui de Blumenau, ou melhor, na cidade em que cada um mora. O lugar a que deve ser procurado é o lugar em que a pessoa reside, o fórum da cidade em que a pessoa que pretende adotar reside. Lá ela ingressa no serviço de assistência social e é pedido uma série de documentos, como esses que eu mencionei, e começa um processo. Ela tem que participar de reuniões, de grupos de apoio, tem que participar de uma entrevista com psicóloga, como eu disse lá no princípio, tudo visando a proteção dessas crianças. Tem perguntas aí no WhatsApp, vamos encher a tela aí para a doutora Denise responder. A Célia, tem limite de idade para poder adotar uma criança? Não o limite máximo de idade não, Célia, mas esse limite inicial que eu comentei, que é 18 anos, e observar uma diferença de 16 anos entre os pais adotivos e a criança adotiva. E doutora, a questão aí de crianças mais de idade acima aí de, vamos lá, 8, 9, 10, 12, adolescentes aí que chegam até a sua maioridade e não são adotados, isso aí ainda é uma realidade do Brasil. É uma realidade e a procura maior desses pais, desses pretendentes à adoção ainda é por crianças até 3 anos. Então, a partir dali, mas principalmente ali a partir de uns 7, são crianças que permanecem mais tempos em instituições porque não são procuradas para a adoção. Também em grupos de irmãos acontece a mesma situação, ou crianças que têm alguma doença grave ou não, também são crianças um pouco menos procuradas. Essas crianças, nós temos hoje, existem crianças esperando para ser adotadas com essas características. E é importante se dizer que essas crianças têm preferência, a adoção, esse processo de adoção tem preferência. Então, se algum pretendente à adoção deseja adotar uma criança com essas características, ela passa na frente na fila, porque os outros não têm interesse nessa criança. Então, existe uma preferência legal, inclusive, para esses pretendentes. Mais uma pergunta no WhatsApp aqui do Balanço Geral, assunto adoção no seu direito. Assim, é possível escolher a criança para adotar? Como é que funciona a visita lá numa casa, né, onde tem a criança? Isso, não é permitido, Rodrigo, que esses pretendentes visitem locais que as crianças estão abrigadas para eventualmente escolher. O que nós temos aqui em Santa Catarina é um projeto até bastante pioneiro, se eu não me engano, de 2018, que chama Busca Ativa. Então, existem algumas informações básicas de uma criança, às vezes um videozinho, uma imagem, de crianças principalmente com essas características que eu falei, que são crianças que não têm um perfil tão fácil de serem adotadas. Então, esses pretendentes podem acessar esse programa e ver essas crianças, algumas delas, né, com essas condições que eu falei, para possibilitar uma aproximação. Agora, uma visita física, aí só quando já está num processo de adoção. Não é permitido que esses pretendentes ingressem numa instituição e conheçam todas as crianças. De novo, se protege essas crianças. Denise, obrigado pela presença aqui. Obrigado mais uma vez e volte sempre aqui no Balanço Geral, sempre convidada, tá bom? Tá certo, obrigada.